Programa em Cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá, já é quinta-feira, dia do nosso papo de cinema aqui no Em Cartaz. E para variar, hoje temos bastante assunto. Mas sempre dá tempo para você se inscrever no canal e dar aquele joinha amigo nos nossos vídeos. Vamos em frente porque hoje temos 3 estreias nos cinemas. Mas antes de começar a falar sobre elas, eu quero dar o recado da Semana do Cinema. A Semana do Cinema é o seguinte, é um grande evento nacional que está acontecendo agora pela 3ª vez. De 28 de setembro a 4 de outubro, ou seja, nessa semana cinematográfica que começa nesta quinta e vai até a 4ª da semana que vem, os ingressos nos cinemas vão estar bem mais baratos do que normalmente. Dito isso, vamos agora sim para a primeira estreia da semana nos cinemas, que é um filme dramático e de ação e ficção científica. Em Resistência, nós avançamos 40 e tantos anos no futuro do nosso planeta, uma época em que a inteligência artificial está assustadoramente avançada, tanto que surgem os conflitos delas com os humanos. Até que surge também uma nova evolução na forma de uma criança que pode aprofundar ainda mais os problemas, né? Ou resolvê-los de vez. É por isso que tem quem a quer destruída e tem quem a quer proteger. Poucos assuntos merecem tanta atenção nossa quanto a inteligência artificial. Emergência climática também. São assuntos que a gente às vezes pensa como algo muito de ficção científica, algo muito distante das nossas vidinhas cotidianas, do nosso mundinho. Como se fosse algo só para as futuras gerações se preocuparem. Como se fosse algo que não vai chegar a nos atingir diretamente. E aí, quando você vai olhar, o futuro chegou. De repente, está fazendo quase 40 graus no inverno. Ou a inteligência artificial está tomando o nosso emprego. Não que essa coisa da inteligência artificial só tenha esse lado ruim, né? Essa tecnologia só tenha esse lado ruim. Não é isso. Ela pode nos fazer muito bem, facilitar bastante a nossa vida e o nosso trabalho. Mas também pode trazer, sim, uma porção de problemas. Veja a greve de Hollywood, que está rolando há quase 5 meses e que, enquanto eu preparava esse programa aqui, as notícias diziam que podia estar prestes a acabar. Essa paralisação atingiu 2 categorias, atores/atrizes e roteiristas. Cada uma delas tem suas próprias reivindicações. Mas tem uma preocupação que envolve as 2 categorias, que são os efeitos da inteligência artificial. No caso de atores e atrizes, o movimento é contra a ideia dos estúdios de escanear o corpo e o rosto de figurantes para recriá-los infinitamente em quantos filmes forem necessários usando a inteligência artificial. Dessa forma, eles pagam o figurante uma vez e usam a imagem deles para sempre, sem precisar pagar de novo. No caso dos roteiristas, a exigência é para que ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, só sejam usadas para pesquisa e não para produzir roteiros, o que também tornaria desnecessário contratar profissionais para escrever os textos. Tudo isso pode parecer algo muito distante, como eu disse antes, mas é questão de muito pouco tempo para que seja possível. Claro que resistência extrapola bastante esse conceito, leva para o lado da guerra, algo que também pode estar no nosso horizonte, infelizmente. Afinal, nunca se deve subestimar, a capacidade do ser humano de criar coisas que vão acabar nos matando. O filme começa com uma sequência em falso documentário, daquelas de cinema antigo, mostrando a evolução da inteligência artificial misturada com a robótica, até um evento catastrófico atribuído às máquinas inteligentes, que é a detonação de uma bomba nuclear em Los Angeles. Esse evento está no centro de uma ruptura entre humanos e máquinas. Os Estados Unidos proíbem essa forma de tecnologia que continua liberada na chamada Nova Ásia. Os americanos criam então uma superarma aérea para anular essa ameaça. O mundo imaginado pelo filme é coeso e funciona dentro da sua proposta. Os robôs inteligentes, em vários níveis de desenvolvimento, convencem. Essa, aliás, é uma habilidade já demonstrada pelo diretor Gareth Edwards em seu trabalho mais visível até então, que é Rogue One, um spin-off de Star Wars.
Ecos de outro trabalho importante dele, Godzilla, também podem ser notados aqui. Junto com o roteiro, assinado por ele mesmo e por Chris Weitz, ele se esforça para imprimir originalidade em meio a diversos elementos que nós já vimos antes na ficção científica. Às vezes escorrega mesmo para o clichê, mas consegue manter nosso ânimo para acompanhar a história, mesmo que a gente sinta, lá pelas tantas, que a história está patinando sem sair muito do lugar. Entre esses elementos reconhecíveis, podemos lembrar de filmes como Avatar, Pinóquio e outros que o próprio diretor assume como referências, como Apocalipse Now, Akira, ET e Blade Runner. Desses, talvez Blade Runner seja o mais óbvio. Alguns mais saidinhos até já estão comparando um filme com o outro. Calma, muita calma, Resistência é bacana, tem seus momentos, mas Blade Runner é outra história, é outro patamar, é clássico e com clássico não se brinca. Resistência não tem estofo para se tornar um clássico. Tá mais para um bom passatempo com uma produção caprichada. Aliás, o Gareth Edwards conseguiu convencer a Disney a fazer o filme usando o mínimo possível da chamada tela verde, usando os cenários reais o tanto quanto possível, mas claro, acrescentando elementos ao cenário depois. O resultado é visualmente impecável. Mas o coração do filme está no relacionamento do herói, interpretado por John David Washington, com a garotinha androide, ou simulante, como eles falam no filme, que ele deve proteger. Papel da norte-americana Madeleine Yuna Voiles, descendente de tailandeses, cambojanos, laosianos, que é quem nasce no Laos, e de alemães. Com apenas 9 anos, ela segura muito bem o personagem. Ela e o John David, que é um ator que eu adoro e que é filho de um outro ator que eu adoro, o Denzel Washington, eles compensam o desenvolvimento insuficiente dos dois como dupla. Talvez tivesse sido uma boa eliminar uma ou duas sequências de batalha para cuidar melhor do roteiro. A lamentar também o pouco aproveitamento do personagem da ótima Gemma Chan, de Eternos e de Podres de Ricos. Aguardemos então para ver se teremos aí o início de uma nova franquia. Dando sequência às estreias da semana nos cinemas, vamos com terror. É mais um Jogos Mortais. Não perca a conta, hein? Esse já é o 10º. E com algarismo romano e tudo, É Jogos Mortais X. Agora o sádico John Kramer, o Jigsaw, sem máscara, vai atrás de vingança contra a equipe médica que prometeu a cura para o seu câncer, mas na verdade era só um golpe. E você sabe que essa vingança vai envolver dor, angústia, mutilação e eventualmente morte. Geralmente começa assim, um filme despretensioso, barato, mas engenhoso e cativante, com bons personagens, se torna um grande sucesso. Aí chegam as continuações, que vão exagerando cada vez mais os conceitos do original, até que eles fiquem totalmente descaracterizados. Aí, ou se começa tudo de novo com uma refilmagem ou reboot, enfim, ou se assume que o negócio é ganhar dinheiro mesmo e a produção em série continua. Muitas franquias de terror seguiram essa fórmula. O curioso é que esse novo filme é o terceiro depois do que se chamou Jogos Mortais, o Final, que foi o 7º lá em 2010. Mas nem isso também é original. Seja por uma real intenção de encerrar a série, ou seja por pura jogada de marketing, outras franquias de terror já fizeram a mesmíssima coisa. Por exemplo, o 6º filme de Freddy Krueger, O Pesadelo Final, A Morte de Freddy, foi lançado em 1991. Veja bem, hein? A Morte de Freddy. Mas ele voltaria a aparecer em 3 filmes depois desse. Mais cara de pau ainda foi o Jason. Em 1984 saiu Sexta-feira 13, O Capítulo Final, que era o 4º filme com o personagem. Quem acreditou que era mesmo o capítulo final está com cara de tonto há quase 40 anos, porque depois disso, Jason apareceu em mais 8 filmes. O primeiro deles já no ano seguinte ao tal capítulo final. Jogos Mortais 10 vem na sequência do horroroso Espiral, com Chris Rock, uma tentativa desastrada de dar um novo rumo para a saga.
O que acontece mais uma vez agora com um Jigsaw de cara limpa em eventos que se passam não muito depois do que é mostrado lá no primeiro filme. O rumo pode até ser novo, mas sabe como é, né? Em time que está ganhando não se mexe e a franquia continua entregando o que os fãs dela esperam. A angústia de personagens que precisam tomar a decisão entre morrer e escapar com vida, mas com sequelas pesadas. Seja qual for a escolha deles, o espectador é presenteado com muito sangue e mutilação. Esse ainda tem um atrativo extra que, para mim, ainda é pouco explorado no gênero terror, que é dar um empurrãozinho, uma manipulaçãozinha, para a gente torcer, nem que seja um pouco, para o assassino sádico. Será que isso faz da gente más pessoas? Eu acho que não. Eu acho que uma das funções da arte é mesmo fazer esse tipo de provocação. E chegou a hora de completar o pacote de estreias dessa última semana de setembro nos cinemas. É a comédia Ruim pra Cachorro, que conta a história de um cãozinho abandonado por seu dono chato e cruel. Quando ele percebe que foi mesmo rejeitado e que não é a brincadeira que ele achava que era, ele resolve voltar para casa com um grupo de novos amigos em busca de vingança. Antes de continuar falando desse filme, eu acho que vale a pena repetir um recado que eu dei aqui quando saiu o primeiro trailer. Apesar de ser um filme com cachorros falantes, ele não é para crianças. A classificação é 16 anos. Em 2012, o lançamento do filme Ted causou uma polêmica quando um deputado federal tentou fazer com que ele fosse proibido. Isso porque o tal deputado foi no cinema com o filho de 11 anos e ficou escandalizado ao descobrir que o ursinho de pelúcia que estrela o filme usava drogas e era mulherengo e desbocado, para dizer o mínimo. O detalhe é que a classificação indicativa do filme era 16 anos, 5 a mais do que tinha o filho do deputado. Ou seja, era muito óbvio que o filme não era para a idade do garoto. Adultos desavisados correm o mesmo risco agora. Ruim pra Cachorro tá cheio de palavrões, referências sexuais e outras coisas impróprias para as crianças. Feito o alerta, filmes desse tipo podem ser divertidos, dependendo muitas vezes do nível de bobeira a que você se permite. Mas esse aqui também tenta falar um pouco sério, tratando de um tema que encontra muito eco na sociedade hoje em dia, que é o drama dos maus tratos e abandonos de animais. Aliás, segundo a produção, 95% dos cachorros usados no filme são reais. Em um ou outro momento são usados animatrônicos. Quem optar pela versão legendada vai encontrar as vozes de gente como Will Ferrell e Jamie Foxx. A versão brasileira tem humoristas como Fábio Rabin e Tiago Ventura, mas também dubladores profissionais como o espetacular Wendel Bezerra, nada menos que a voz brasileira do Bob Esponja. Faça então aí a sua difícil escolha. Tchau! Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.